O pastor, ele entra junto com as ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. Mas Jesus também, ele é a porta. Mas Jesus também, ele é a porta. E quem entrar por ele salvar-se-á e achará pastagem, ou seja, alimento para a tua alma. Jesus é o bom pastor, ele dá a vida às suas ovelhas. Você precisa de outro pastor. Jesus é o bom pastor. Aquele pastor que está escrito em Salmo 23. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. A verdadeira tradução, ela foi corrompida. Hoje usam esse versículo de forma enganosa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, se o Senhor é meu pastor, tudo eu tenho, não me falta nada, não. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Ou seja, o Senhor é o meu pastor e eu já estou contente. Já estou satisfeito. Tenho tudo. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo estava dizendo? Sei estar abatido, sei estar elevado, sei ter fartura, mas sei também passar falta. Sei estar bem e sei estar mal. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Era isso que Paulo estava dizendo. Tudo eu posso, eu consigo viver as aflições e não negar a Cristo. Eu consigo passar pelas tribulações e não negar a Cristo e permanecer ainda mais fiel. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Isso que Paulo estava pregando quando ele escreveu a carta a Timóteo. Mas o foco que a Bíblia nos mostra sempre é a eternidade, a qual muitos estão desapercebidos, se esquecendo da eternidade a qual passará, se esquecendo que a eternidade a qual vão. Nada disso que estão presos aqui vivendo vai acompanhar, nada do que há nessa terra vai te acompanhar, porque o homem tem se esquecido do céu, porque o homem tem atentado para as coisas de baixo e se esquecendo de caminhar, olhando para cima, da onde vem a salvação. Como fala em Salmo 121, eleva os meus olhos para os altos montes, da onde vem o meu socorro, pois o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem de Rainha do Céu, o meu socorro não vem de Aparecida, o meu socorro não vem de João, o meu socorro não vem de São Jorge, o meu socorro não vem de Lula, de Bolsonaro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Esse sim pode socorrer, a Bíblia diz, pois ele é socorro bem presente, agora e na hora da angústia. A Bíblia é recheada de palavras, meu amado, que nos ajuda a caminhar com Deus. Quantos estão interessados em caminhar com Deus? E quantos estão interessados em ir atrás de Deus pelas coisas que Deus vai fazer? Quantos estão ansiosos pelo que Deus vai fazer por eles, sendo que Deus já fez? Cristo já fez na cruz do Calvário. Cristo já fez o que tinha que fazer na cruz do Calvário. Ele trouxe a salvação, já fez tudo o que tinha que fazer. Mas muitos só estão buscando a Deus pelo quê? Pelas demais coisas. E a Bíblia fala: não acumuleis tesouro na terra. A Bíblia fala, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. Deus acrescenta as demais coisas, mas o homem está em busca das demais coisas. Deus acrescenta as demais coisas quando busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o homem viu ele está atrás das demais coisas e não em primeiro lugar buscando a Deus. Falar em Deus em primeiro lugar é fácil, mas colocar Deus em primeiro plano, executar o plano, executar aquilo que Deus assim espera de nós, é isso que está em falta, meu amigo. O que está em falta é o homem executar aquilo que Deus espera dele. Justiça e juízo é a base do trono de Deus, a qual Deus julgará todas as nações, grandes e pequenos. Não se esqueça, a parábola do rico e Lázaro nos mostra a eternidade, e é uma realidade que não estão pregando mais.
porque hoje estão pregando mentiras e fábulas, dizendo que o inferno não é real, mas a Bíblia nos mostra que é real, e a Bíblia nos mostra que Deus lança o corpo e a alma no fogo do inferno. Enquanto isso, os testemunhos de Jeová batendo na porta da tua casa, dizendo que o inferno não existe, ou seja, chamando Deus de mentiroso, e dizendo que o céu será na terra, sendo que a Bíblia diz que esse mundo será consumido com fogo, como fala em 2 Pedro, no capítulo de número 3, que esse mundo atual, ele se reserva, se tesoura para o fogo ardente, a qual será consumido pela expectação do Senhor. Esse mundo vai ser consumido, mas os testemunhos de Jeová falam que aqui vai ser o céu. E dizem ainda que o inferno não existe, não é real, é mentira. Ou seja, mentiroso é Deus, eles é verdadeiro. O homem com a sua religião, ele tem chamado Deus de mentiroso, ofendido a Deus, e o homem tem que respeitar a religião. Enche a boca, enche o peito, respeita a minha religião, tem que respeitar, não tem que respeitar o diabo, não tem que respeitar a mentira de Satanás, não tem que respeitar a doutrina que leva você para o inferno, tem que respeitar a palavra de Deus. É isso que tem que ser respeitado, mas não está sendo respeitado. É isso que os religiosos têm que respeitar, mas preferem respeitar a religião do que a própria palavra de Deus. Religiões ofendendo a palavra de Deus, insultando a Deus com as suas idolatrias de imagem de escultura, e o povo diz que tem que respeitar, insultando a Deus com os Exu, falando que Exu é caminho, Exu é vida, e tem que respeitar os Exu, demônios, que estão trazendo maldição, que estão levando almas para o inferno, sendo que Jesus é o caminho. E os espíritas dizem que Exu é o caminho, Exu é demônio, Jesus é o caminho, Exu é Satanás, é espírito enganador, e Jesus é o caminho. E a Bíblia fala ainda mais, para você entender que não passa de uma mentira, não passa de um engano, um engano terrível do inferno, das trevas, que é a doutrina da reencarnação. É isso mesmo. Muitos acreditam nisso porque não lê a Bíblia. A Bíblia tem a verdade. A verdade é que após a morte o homem, ou ele desce ao inferno, ou ele sobe ao céu. A grande realidade é que após a morte, ninguém vai reencarnar em outra vida. A grande realidade é que após a morte, a alma de ninguém vai ficar vagando na terra. Isso é mentira do diabo, meu amigo. A alma de ninguém se prende a bens materiais. A alma de ninguém fica vagando na terra. Isso é doutrina de demônio, isso não existe. São demônios, espíritos enganadores, que ficam vagando pela terra. No livro de Jó, Deus perguntou para Satanás: para onde que tu vens? E Satanás respondeu para Deus: de rodear e vagar pela terra. Os demônios, eles juntamente com Satanás, eles vagam e rodeiam pela terra. E as pessoas estão acreditando que a alma, o espírito de pessoas estão presos na terra, mas na verdade não estão. A Bíblia fala que Jesus, ele desceu ao mais profundo abismo, e ele pregou para os mortos em prisões. Jesus, ele pregou para os mortos em prisões. Isto é, pessoas que sua alma se desprenderam do corpo e que foram para uma eternidade, que estavam em prisões, em cadeias espirituais. Jesus pregou para almas em prisões. Jesus não pregou para almas vagando pela terra, para almas presas em bens materiais, em carro e casa. Não existe isso. Toma cuidado com as heresias destruidoras, com as doutrinas de demônio. Reencarnação é doutrina maligna, purgatório outra doutrina maligna, uma heresia destruidora. Mas a Bíblia, ela está declarando acerca da eternidade. Está falando em Lucas capítulo 16, e no versículo de número 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos amigos. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E o rico no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É isso que a Bíblia fala da eternidade. É somente isso que a Bíblia fala da eternidade. Não tem nada oculto, escondido que não seja revelado. A Bíblia fala da eternidade abertamente.
Ninguém vaga pela terra, alma de espírito. Espírito de morto não vaga pela terra. Espírito de morto não fica preso em bens materiais. Mas aquele que é ganancioso,